povo! Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Tudo bem com você? Um enorme prazer estar com todos vocês aqui no SBT. E muito obrigado por me deixar entrar todos os dias aí na sua casa. O programa hoje está muito bom, está imperdível. Fique aqui comigo, hein? Olha, saúde é sempre bom, é muito importante para a gente. A gente não pode deixar de descuidar. E a Débora Nóbrega fez uma entrevista muito interessante sobre dengue. O que ela traz para a gente? Olha só. Pois é, Paulo, o Brasil chegou a 987 mortes por dengue, segundo o último boletim do Ministério da Saúde em 2022. Esse é um número recorde de óbitos por ano, que superou aí o último patamar, que era de 2015. E o pior, ainda há 100 óbitos em investigação, ou seja, o Brasil pode chegar ao fim de 2022 com mais de 1.000 óbitos por dengue. Desde que a dengue ressurgiu aqui no país na década de 80, que não se registravam números tão altos assim de óbitos, uma coisa realmente preocupante. No estado de São Paulo, foram 244 mortes causadas pela doença. E essa preocupação agora aumenta com a chegada do verão, que é uma época aí em que proporcionalmente o número de casos aumenta. E para falar sobre isso, eu recebo aqui o Dr. Roberto Debeschi, que vai dar aqui algumas orientações para a gente a respeito dessa doença, de como se prevenir, né? Doutor, obrigada aqui pela presença. E eu quero começar perguntando sobre os sintomas. Quais são os sintomas da pessoa que contrai aí a dengue? Agradeço pelo convite, é um prazer participar e esclarecer sobre esse tema, que agora será muito relevante nessa época do ano. Bom, a dengue, como ela é uma doença causada por vírus, um arbovírus, é transmitida através de um vetor que é o mosquito Aedes aegypti, né? Existem 4 tipos de vírus de dengue aqui no Brasil, existe ainda um 5º tipo que não está reconhecido aqui no Brasil, e os sintomas, eles vêm abruptamente. Então, a pessoa está bem, de repente, de um momento para outro, ela começa a sentir uma febre intensa, geralmente acima de 38, 38,5, 39, muita dor no corpo, dor muscular, dor nos ossos, dor atrás dos olhos, chamada retroorbitária, dor de cabeça, ela vai ficando muito cansada, muito prostrada. Então, esses são os sintomas iniciais da dengue, podem durar aí de 3, 5 dias, até 7 dias, uma média de 5 dias. A maioria das pessoas, passando esse período, já vai melhorando a partir do 3º ou 5º dia. Outras podem evoluir para sintomas mais graves, que a gente chama de sintomas hemorrágicos da dengue, ou a própria dengue hemorrágica, né, onde ocorrem problemas circulatórios, e aí pode agravar a dengue e talvez até precisar de uma internação hospitalar para cuidados mais intensivos. Claro. E não existe, né, doutora, um remédio ou uma vacina específica contra a dengue hoje, né? Como é que está essa situação de medicamentos específicos para essa doença? Então, existe uma vacina para dengue, ela não tem uma eficácia tão boa, ela ainda não tem uma boa distribuição também, né? E medicamentos, não existem medicamentos específicos para a doença, como para a maioria das viroses não existe. Então, o tratamento é o tratamento sintomático. Então, a gente vai tratar os sintomas, a febre, a dor, principalmente muito importante deixar esse alerta, as pessoas precisam se hidratar muito, tomar muito líquido, muita água, muito suco, soro caseiro, porque isso evita a agravação da dengue para aqueles sintomas mais graves, hemorrágicos, né? Isso evita a agravação, a hidratação adequada. Então, por não haver um tratamento específico para essa doença, o que nós temos como muito importante é a prevenção, para prevenir a dengue. Isso se faz procurando inibir o crescimento do vetor, que é o mosquito. Por isso as campanhas anuais, né, principalmente nessa época, o verão, época de calor, quando os mosquitos se proliferam mais, principalmente os mosquitos da dengue, o Aedes, a fêmea do Aedes que faz, né, a transmissão, ela cresce em locais onde tem água limpa. Então, se você tem potes de vasos de plantas, potes de água, ou que ficam inadvertidamente, uma garrafa que fica com chove e fica ali acumulando água, pneus, tudo isso são locais onde pode crescer o mosquito Aedes aegypti. Então, nós precisamos cuidar da nossa casa, dos nossos arredores, não deixar esses focos de água parada existirem para que o mosquito não tenha o local onde crescer e fazer o seu ciclo evolutivo.
E esse mosquito, né, o Aedes aegypti, ele é vetor para outras doenças também, como a chikungunya e a zika. E quais são as diferenças dessas duas doenças aí para a dengue, né? Então, o Aedes aegypti ele pode transmitir essas doenças todas, né? Também através do mesmo mecanismo, mas são vírus diferentes com sintomas diferentes, né? A chikungunya, ela traz um quadro mais articular, muitas vezes com inchaço, com um tipo de reumatismo, vamos dizer assim, as articulações ficam inchadas, vermelhas, isso com muita dor muito intensa, e isso pode perdurar por muito mais tempo do que a dengue, às vezes fica situações crônicas da chikungunya. A zika, a gente vê a importância dela quando tivemos uma epidemia alguns anos atrás, onde mulheres gestantes que tiveram a zika acabaram tendo problemas com os seus filhos, com a microcefalia. Então, são doenças por vírus diferentes, com sintomas diferentes, causadas pelo mesmo vetor, que é o Aedes. Então, daí a importância da gente evitar realmente a presença desse mosquito, fazer o máximo possível para dificultar a sua proliferação. O senhor já comentou aqui que o verão, né, é essa época em que prolifera mais, mas eu acho que a gente pode reforçar ainda, porque o que acontece no verão? Fica muito quente o tempo e tem muita chuva, né? O que acaba contribuindo aí para surgir esses locais com água parada, né? Então, por isso que as pessoas precisam se orientar mais, ter mais atenção agora no verão, né? É bom sempre reforçar isso. Isso é muito importante, porque é a única maneira que nós temos de prevenir a dengue, né? Porque chega o verão, o calor, as chuvas, é a época propícia para o desenvolvimento do mosquito, e aí a gente vai ficar sujeito a mais um período de dengue, aí com esses números crescentes de casos graves e de mortes, né? Nós precisamos evitar isso. E repetindo, como não há tratamento, a prevenção é o mais importante. Não, com certeza, doutor. Eu queria agradecer a sua participação, os esclarecimentos, né? Porque é muito importante realmente aí que as pessoas se previnam acima de tudo, né? Sim, com certeza. Vamos cuidar da nossa saúde, da saúde dos outros. Às vezes a gente cuida da nossa casa e o vizinho não cuida da casa dele. Isso também é um problema muito sério. Então, essa questão de consciência coletiva, né, é muito importante para essa época do ano em relação à dengue. Aí, Paulo, aí ficam essas dicas para que a gente possa, aí no final do ano de 2023, não repetir esses números, né? A gente não quer, não é aquele tipo de recorde que a gente quer bater novamente. Então, fica aí a dica para todo mundo, não só para cuidar da sua própria casa, mas também aí orientar os vizinhos, os familiares, essa consciência coletiva é bastante importante. Eu volto com você aí no estúdio. Vamos às notícias do dia com Débora Nóbrega. O nosso giro da cidade. O pessoal está falando que a Débora está trabalhando muito. Eu estou tirando férias também, e é o seguinte, a Débora está trazendo as exclusividades do que acontece no dia a dia. Débora Nóbrega, Giro Cidade. Fala aí, Débora. Olá, Paulo, e para todo mundo que acompanha a Voz da População. O Giro Cidades desta quinta-feira começa com a informação da prisão de 2 suspeitos de participação na tentativa de latrocínio de um vigia em Ribeirão Preto. O crime aconteceu no dia 26 de dezembro na porta do estabelecimento, um supermercado que fica no Jardim Jandaia, zona norte da cidade. A vítima, um homem de 36 anos, foi baleado na cabeça e está internado ainda no setor de emergência na Santa Casa da cidade. A defesa desses 2 suspeitos, um jovem de 18 e outro de 20 anos, negociou com a polícia a entrega desses homens, né, a se entregarem depois que a justiça expediu aí um mandato temporário de prisão desses 2 homens, né? O terceiro suspeito de participação aí desse crime já tinha sido preso no início da semana, quando andava de moto ali pela região do Parque Portugal. Ele confessou a participação no crime e disse aos policiais que a intenção era roubar o caixa do supermercado, já que naquele horário era o horário de fechamento. Então a intenção deles sempre foi levar o dinheiro que estava lá. Eles inclusive planejaram durante o dia todo esse assalto. A polícia conseguiu imagens aí de monitoramento de mais cedo que mostram eles ali rondando o supermercado, esperando aí o momento em que eles queriam levar esse dinheiro, né? Que eles achavam que tinha maior quantidade de dinheiro ali para ser levada, mas eles não contavam, claro, com a reação desse vigia. Inclusive, essa ação em que o segurança é baleado também foi registrado pelas câmeras de monitoramento. Elas mostram aí o momento que os 3 se aproximam
do supermercado. O que está armado vai ali na frente e já anuncia o assalto. O vigia, então, tenta segurar a arma, né, que esse suspeito aponta para ele com uma das mãos e com a outra tenta buscar a arma dele que estava na cintura. Mas ali acontece tudo muito rápido e ele é baleado na cabeça. Os três, então, fogem sem levar nada. E aí, depois a polícia conseguiu a prisão de um suspeito e depois desses outros dois. O delegado espera concluir o inquérito aí ao longo desse mês e vai pedir à justiça a conversão da prisão temporária desses suspeitos em prisão preventiva. A arma usada no crime, um revólver calibre 32, ainda não foi encontrado. E em Sumaré, a polícia também procura o suspeito de roubar uma loja de variedades no bairro Pisserno. Imagens de câmera de monitoramento mostram o momento que o suspeito entra na loja, se passa por cliente e depois vai até o caixa, onde anuncia o assalto. Armado, ele pega tudo que tem na caixa registradora e foge. Até o momento, ninguém foi preso. Se você reconhecer aí esse suspeito nas imagens ou até mesmo já foi vítima dele, liga no Disque Denúncia, o número é 181 e não precisa se identificar. Uma farmácia foi alvo de uma tentativa de assalto na Avenida Ademar Pereira de Barros, na zona leste de Franca. Imagens de monitoramento mostram o momento que dois suspeitos, usando capuz na cabeça, entram no estabelecimento. Eles rendem o proprietário que estava atrás do balcão e foi surpreendido ali pela ação desses bandidos. Um deles, inclusive, está armado. Mas a vítima, ao perceber o que estava acontecendo, foi atrás de um facão para tentar se defender. Ele, inclusive, corre atrás dos bandidos com essa arma, né? E eles acabam fugindo ali sem levar nada. A polícia militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi preso até o momento e eles também não levaram nada. A gente entende que realmente é desesperador você ver aí o seu comércio, o seu meio de sustento de vida ser atacado aí por esses bandidos, mas a recomendação da polícia é sempre não reagir aos assaltos. Esse homem aí estava armado, poderia ter atingido aí esse proprietário e levando aí o bem mais precioso dele, que seria a própria vida, né? A gente entende que às vezes a gente nem pensa direito, mas é bom sempre não reagir aos assaltos para que não aconteça alguma coisa pior. Graças a Deus, nesse caso, os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram nada e ninguém ficou ferido, né? E em Piracicaba, um homem foi preso por tráfico de drogas pelo DEIC. Ele que é conhecido como Sassá, teria assumido aí esse ponto de tráfico no Jardim Maracanã depois da prisão do antigo dono desse ponto, feito no mês passado pela investigação. Essa investigação também acabou identificando o fornecedor dessa droga bruta, né? A pessoa que vendia essa droga para esse Sassá, que depois revendia aí aos usuários. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa dele, ele negou que tivesse drogas ali na residência, mas durante a investigação, né, durante a revista da casa, o cão Eagle, cão de farejador, acabou encontrando aí dentro do colchão 5 kits de crack. Aí quando ele percebeu que não ia ter mesmo como fugir, acabou confessando que do lado de fora também tinha droga enterrada ali no abrigo da casa, e aí a polícia acabou encontrando também mais crack do lado de fora, aí uma pedra bruta. Além dessa droga, a polícia também acabou encontrando quase R$ 1.500 em dinheiro e um celular. Agora as investigações continuam para conseguir chegar até a prisão desse fornecedor também, que foi identificado aí durante essas investigações. O Giro Cidade de hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima. Até mais! Olha, você sabe a diferença entre gripe e resfriado? E renite, por exemplo, também? Tem também Covid, né? Mas fica difícil, né, tudo isso. E com essa mudança do clima nos últimos tempos, fica ainda pior. Mas a gente traz essas informações com ajudas e dicas da médica agora, que vai falar melhor com a gente. Olha só. Paulo, nos últimos tempos, qualquer espirro, tosse, dor de garganta tem tomado aí todo um significado diferente com a pandemia. Mas, infelizmente, não é só o coronavírus, né? Tem gripe, tem resfriado, tem uma série de doenças aí que podem causar problemas respiratórios, trazer mais ou menos complicações, né? E algumas mudanças tornaram ainda mais difícil identificar quando é uma coisa mais grave ou uma coisa mais simples. E para ajudar a gente a identificar isso e tomar sempre as melhores atitudes, eu vou conversar aqui com a doutora Lígia Capelari, ela que é otorrino, e vai explicar para a gente aí como que essas mudanças afetam o nosso dia a dia e como a gente trata com essas doenças, né? Doutora,
Hoje mudou bastante coisa, né? Que essas doenças sazonais que a gente falava que tinham épocas para acontecer, estações, hoje em dia já não é mais bem assim, né? Tá meio que tudo junto e misturado, não é mesmo? Bom dia. Justamente, além da questão climática, né, que a gente está vendo que houve uma alteração, né, o inverno não é mais às vezes inverno, pode se prolongar, essas chuvas, o frio que se prolongou, né, nós não temos mais tanta sazonalidade, né? Determinada época é gripe, determinada época é rinite. Outra coisa que a gente tem percebido, né, a questão da globalização, a circulação das pessoas pelo mundo também faz com que os vírus, né, que ficavam mais restritos, né, na Europa agora está o vírus tal, ela chegue mais rápido também ao nosso país. Então, a gente tem que estar atento, né, para os sintomas e poder fazer a diferenciação. Os resfriados, normalmente, são sintomas mais leves comparado às gripes, né? A gente tem uma coriza, um nariz entupido, mas geralmente não temos dor no corpo, febre, o que acontece mais nas gripes, tá? Certo. E aí, quando for um resfriado, por exemplo, né, que a senhora deu bastante ênfase, é importante a gente saber os sintomas, né? Uhum. Dar essa atenção. A gripe tem esse sintoma mais leve e o resfriado, o que que a pessoa sente de diferente? O resfriado é mais leve que a gripe. A gripe você já tem mais dor no corpo, febre, pode durar em média de 5, 7, 10 dias. O resfriado não, ele dura de 2 a 4 dias. Então, quando a gripe, você percebe que é um pouco mais sintomático, tosse, dor no corpo, febre, tem que tomar medidas mais, atenção mais a essas medidas, né? Como a hidratação, tomar sintomáticos, mas também não tem que se preocupar, porque normalmente a gripe ela se resolve por si só. Entendi. E aí, para a COVID, como identificar? Os sintomas da COVID, eles são parecidos com esse do resfriado? Muito parecidos, né? Inclusive com de rinite, né? Alérgica, né? A gente tem uma semelhança muito grande, por isso que a gente tem testado mais, né? As pessoas mesmos vão à farmácia e se testam, né? Porque a coriza, dor de garganta, dor de cabeça pode aparecer tanto na gripe quanto no Covid. Na rinite alérgica já é menos comum você ter uma dor de cabeça, né? Ou ter uma febre. Mas a gripe e o Covid se confundem muito, daí a necessidade da testagem, né, para a gente não sair por aí contaminando as pessoas, né? Sim, e o histórico do paciente também conta muito, né? Se eu já sei que sou uma pessoa que já tive rinite alérgica alguma vez, que já tive, é provável que esses sintomas também sejam disso, né? Tem que ter essa atenção também. Sim, com certeza. A pessoa também sabe que ela tem rinite quando tem mudança de temperatura, que é a rinite vasomotora. Tava calor, esfriou hoje de manhã, acordei, pus o pé no chão, espirra, coriza, 10 da manhã melhorou. É porque isso é mais uma rinite, não é um Covid ou uma gripe, né? Ou a pessoa tem exposição a ar-condicionado e sabe que o nariz coça, obstrui, mas melhora depois que sai do ar-condicionado. Então, a pessoa às vezes já conhece os sintomas. De qualquer forma, se há uma mudança nessa sintomatologia, que você já está habituado, uma dor de garganta que persiste, uma coriza que estava transparente fica mais amarelada, daí talvez buscar ajuda médica e buscar testagem até para o Covid, né? É, é. Porque, infelizmente, a gente ainda não está tendo a tal da vacina bivalente, né? Que protege contra essas novas cepas. Então, mesmo os vacinados estão sendo contaminados, né? Pelas bivariantes, né? Que a gente está tendo aí. E essa é uma questão importante também da vacinação, né, doutora? Porque com a Covid surgiu as campanhas, né, para as pessoas se precaverem contra essa doença que estava aí causando, né, grande problema mundial, e muita gente acabou deixando de tomar a vacina da gripe. E Com não pode, né? As duas elas têm que andar ali juntas. E aí acaba se solucionando um problema e criando outro, né?
Sim, são vacinas diferentes, mas são com vírus inativados, então vacina não dá gripe, tá? Porque o vírus está inativo. Então, essa lenda que existe é errada, né? A vacina te protege, na verdade, contra as complicações, inclusive contra a morte, né? Por H1N1, H3N2, né? Vírus da influenza, que ainda morre-se de gripe, né? Então, a vacinação deveria ser universal, todo mundo tomar vacina de gripe e a de Covid também, né? Com certeza, né? Tomar os reforços que estão disponíveis aí nas redes públicas, né? Então, a gente tem que reforçar novamente essa vacinação. Mas é bom, então, deixar bem claro aí que a prevenção sempre em primeiro lugar, que é tomar vacinação, né? Durante aí os sintomas, procurar ajuda, né? Ter atenção aos detalhes dos sintomas para saber se é uma gripe, ou resfriado, até mesmo Covid, e procurar ajuda médica. Fazendo isso, realmente a pessoa aí se protege quase que 90% de ter uma complicação maior por causa dessas doenças, né? Com certeza, além de você se proteger, né, você proteger o outro. A vacina é uma proteção coletiva, não é pensar só em mim, é pensar em você. Tem um idoso em casa, você tem criança, pessoas imunocomprometidas, você não está protegendo só assim, né? Você protege o teu familiar, o teu colega de trabalho, né? E as medidas gerais que a gente sempre reforça, né? Aquela alimentação saudável, que as boas vitaminas estão lá no hortifruti, né? A hidratação adequada, higiene ambiental, né? O uso de máscara, se você tiver com qualquer sintoma gripal, também para proteger o próximo, né? O uso de máscara em transporte coletivo, a gente tem reforçado, né? Higiene dos ambientes, e isso também ajuda bastante, né? Na nossa saúde. Exercício físico, né? Como a gente tem falado aí nas medidas profiláticas, né? Com certeza, viu, doutora? Essas informações vão ajudar bastante aqui os nossos telespectadores, mesmo no mês de janeiro, mesmo estando no verão, porque já não tem mais a gripe, o resfriado, até a Covid pode aparecer em qualquer estação, até porque o tempo aí está com constante mudança, né? Então, Sim. Acho que vale muito essas dicas. Agradeço aqui por trazer esses esclarecimentos para os telespectadores aqui da Voz da População. Imagina, foi um prazer aqui estar com vocês aí. Tá Obrigada, bom? viu? Obrigada a Então, você. Paulo, fica aí a dica, né? Como eu falei, não é porque é janeiro, não é porque é verão que dá para descuidar da saúde, né? Nossa saúde é 24 horas e ainda mais agora que a gente está sabendo já que existem essas mudanças e de como conseguir se prevenir. Eu volto com você aí no estúdio. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, não saia daí. Alô, doutor, que a gente fala de saúde. E o doutor Piovesani está com a gente, ele está no Skype hoje. Como é que está, doutor Luiz Piovesani? Melhor agora sempre com a presença de vocês, falando com vocês mesmo à distância. Um beijo aí no coração de todos, pessoal de casa, pessoal do estúdio, Paulinho. E vamos lá falar de saúde, né, Paulo? O Wagner, da cidade de Bauru, ele pergunta o seguinte: meu esperma saiu com sangue. O que pode ser? Bom, um abraço a todos aí de Bauru, um prazer falar com vocês, tá? Tem algumas causas, né? O espermatozoide com sangue, às vezes o paciente teve algum trauma, né? Alguma lesão, ou mesmo uma inflamação do meato uretral, principalmente na uretra, machucou um pouquinho, aí pode realmente sair um conteúdo sanguíneo, isso pode acontecer. Às vezes lesões prostáticas, por isso é importante o paciente fazer o exame da próstata. Até fundamental seria saber a idade do paciente, né, Paulo? Procurar o seu urologista, ser examinado direitinho, ter um diagnóstico para ter uma conduta correta. Então, essas são as principais causas aí que poderiam levar a um sangramento aí no espermatozoide, no conteúdo aí espermático. Olha, até porque quando a pessoa vê sangue, alguma coisa, ela já pensa em câncer, né? É sempre assim, quando a pessoa vê sangue... A pessoa, quando ela vê sangue, quando ela tem algum problema, ela faz o pior, ela dá um Google, né? Ela dá um Google, e no Google, se você escrever gripe, não vai aparecer ninguém espirrando, vai aparecer alguma pessoa dentro de um caixão.
né? Vai parecer o pior que existe no mundo, e a pessoa fica desesperada. Então tenha calma, não dê o Google, procure aliás, o Google é de extrema importância, agora não para procurar doença. Olha só, a Lúcia da cidade de Franca, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se é normal mulher de 50 anos ter menstruação todo mês, junto com calores repentino, um calor repentino. Isso. Isso pode acontecer, Paulo. Na verdade, a menopausa, né, que é onde a mulher ela passa da fase reprodutiva, né, para não reprodutiva, isso acontece em média dos 45 aos 55 anos de idade, né? Então tem essa variedade aí grande de tempo. Ela está com 50 anos de idade e junto ela pode entrar num período que a gente chama de climatério. O que seria o climatério? É o período que antecede a menopausa. Aí acontece realmente os calores, né, o aumento de peso, começa a se aumentar o risco de osteoporose. Então é importante sempre uma avaliação hormonal, até para confirmar isso que eu estou falando. Em alguns casos, se não tiver nenhuma contraindicação, já se coloca o hormônio, se o paciente precisar, né, se comprovação laboratorial, e se também nenhum risco para uso de tal substância. Então, isso pode acontecer realmente. Então, ela está numa fase que ainda ela pode estar menstruando na vida dela, que é dos 45 aos 55 anos de idade, né, que é a passagem da menopausa. Menopausa, na verdade, é a mulher 1 ano sem período menstrual. Olha só, o Marcos da cidade de Rio Claro, ele fala o seguinte: sinto dor em urinar, o que pode ser? A primeira hipótese diagnóstica de dor para urinar, nós chamamos de disúria, Paulo, né, que é a dorzinha para fazer xixi. A primeira hipótese diagnóstica é realmente a infecção urinária. Urina 1, urocultura, né, se faz a coleta, se for num pronto-socorro é a urina 1 e a bacteroscopia, se constatada a infecção urinária, se entra com antibiótico, às vezes a quinolona, né, às vezes até uma penicilina, dependendo do caso, se faz a contagem aí, né, do nível de leucócitos para saber a gravidade, né, a extensão da infecção urinária e se trata. Então, a primeira hipótese diagnóstica da disúria, da dor para urinar, realmente é a infecção do trato urinário. Bom, doutor Luiz Piovesani, um prazer falar com você. Espero que você tenha um bom dia. Saudade de todos, beijo pessoal aí de casa, do estado de São Paulo inteiro. Um prazer aí responder a pergunta de vocês. Semana que vem pessoalmente, né, se Deus quiser. E uma semana cheia de saúde. Quero mandar um abraço aí a todos de Ribeirão Preto, toda a região em volta, Baixada Santista, Litoral Paulista, né, e Campinas região, Bauru, todas as cidades. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.